Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o 48º programa do canal Esporte Educação. No programa de hoje, nós vamos falar basicamente sobre a pedagogia do esporte, ou seja, o ensino dos esportes. Assim como uma série de áreas dentro do nosso cotidiano, áreas do conhecimento, nós temos também na área da pedagogia do esporte uma série de evoluções e inovações, que são provenientes basicamente do final da década de 70, principalmente por uma obra desenvolvida pelo francês Claude Bayer, que desenvolveu a obra chamada O Ensino dos Desportos Coletivos. A partir desta obra, os demais cientistas da área da pedagogia do esporte passaram a observar o ensino dos esportes de outra forma. Essa obra acabou influenciando também os estudiosos da área da pedagogia do esporte de Portugal, principalmente Amândio Graça, José Oliveira e Júlio Garganta, entre outros estudiosos da área da pedagogia do esporte de Portugal, que principalmente na década de 90 aprofundaram ainda mais o estudo sobre a aprendizagem do esporte desenvolvida por Claude Bayer. Essas inovações, elas chegam em relação à pedagogia do esporte, elas chegam ao Brasil no final da década de 90, ali por 95, 1996, quase beirando já o século 21, os anos 2000. Mas também elas passam a ser mais debatidas dentro da área acadêmica, dentro das universidades, dentro das instituições de ensino de pesquisa na área da pedagogia do esporte. Elas demoram um certo tempo, e eu acredito que agora que estejam chegando as práticas de escolas desportivas, das aulas de educação física, Temos como representantes estudiosos bem significativos aqui no Brasil, principalmente da Unicamp, da Universidade de Campinas aqui do Brasil. Temos entre eles Pais, Montagner, Scaglia, Revertido, entre outros, que são representantes dessas inovações da evolução da pedagogia do esporte. Basicamente, a grande evolução ou inovação na área da pedagogia do esporte é a passagem da aprendizagem dos esportes através dos chamados jogos tradicionais ou exercícios tradicionais, onde os educadores que desenvolviam a pedagogia do esporte ensinavam as pessoas a prática desportiva ou o desenvolvimento das habilidades específicas do esporte através de uma série de exercícios, como a gente pode lembrar, aqueles dribles de basquete, de futebol entre obstáculos, aquelas filas paralelas para trocando passe entre uma criança e outra, entre um atleta e outro, onde a lógica era desenvolver as habilidades específicas de cada modalidade no intuito de, a partir do domínio daquelas habilidades esportivas, o atleta ou a criança pudesse depois transpor isso para as aprendizagens do jogo. Na realidade, a grande crítica dessa inovação da pedagogia do esporte é que esse tipo de metodologia ele acaba não desenvolvendo os processos de percepção dos acontecimentos do jogo, acaba não juntando o fazer ao porquê fazer, como a gente chama, ou seja, eu saber o porquê eu estou utilizando aquele tipo de fundamento, em que momento eu devo utilizar. As pedagogias novas, implementadas desde a época de Claude Bayer, elas vão no intuito de desenvolver o que a gente chama de pedagogia ativa, pedagogia interacionista, pedagogia global, onde, na realidade, a grande ideia é utilizar o jogo como ponto fundamental para poder aprender os demais fundamentos. A partir das problematizações dentro do próprio jogo, de um jogo de voleibol, de futebol, de basquete, handebol, é a partir dessas problemáticas dentro do jogo que vai fazer que a gente possa desenvolver os fundamentos e desenvolver a minha percepção de jogo. E não o contrário, a partir das pequenas partes de fundamentos, eu poder aprender o todo. Dentro dessas pedagogias interacionistas, globais e ativas, nós temos alguns representantes, como João Batista Freire Scaglia, que trabalha com a pedagogia do jogo. Nós temos também os jogos desportivos coletivos, principalmente desenvolvidos por Graça e Garganta. Nós temos a pedagogia do jogo possível, do Roberto Paes, entre outras. Na verdade, nós temos um artigo desenvolvido pela Universidade de Campinas, basicamente pelos estudiosos Irama, Montagner, Joaquim e Costa, que procuram fazer uma síntese do que essas pedagogias interacionistas elas trazem como referencial. Basicamente, se tem três
itens no desenvolvimento educacional e 4 itens em relação à aprendizagem do esporte. Em relação aos itens do desenvolvimento educacional, esses autores dizem que a pedagogia interacionista, ou seja, a aprendizagem através do jogo, ela sugere que a pedagogia do esporte possa, em primeiro lugar, desenvolver uma pedagogia que leve em conta a criança, né? A criança ou o atleta. Então, a partir das particularidades da criança e do atleta é que se vai desenvolver uma pedagogia do esporte. Ao mesmo tempo, se sugere que se desenvolva uma pedagogia para todos, não só para aqueles que tenham mais talento, uma aptidão nata de esportiva, algumas características de potencialidade básica, mas que se possa desenvolver uma pedagogia para que todos possam aprender o esporte. E aí sim, cuidando também as particularidades do desenvolvimento esportivo. E por fim, a pedagogia do esporte ela propõe, dentro dessa linha interacionista, que se possa utilizar o esporte não só para ensinar habilidades motoras, mas basicamente ensinar mais do que esporte. Ensinar a educação inclusiva, educação integrativa, os hábitos saudáveis, estimular também a consciência ética e moral. Então, basicamente, essa pedagogia interacionista, ela prega que o esporte possa ser um norte para o desenvolvimento do ser humano como um todo, e não só a aprendizagem específica de fundamentos tradicionais do esporte que eram desenvolvidos na metodologia tradicional. Agora, em relação à aprendizagem do jogo, propriamente dito, a pedagogia do esporte interacionista, ela prega 4 princípios fundamentais. Primeiro, a aprendizagem através do jogo. Então, a criança só vai aprender a desenvolver as habilidades motoras ou habilidades específicas a partir do momento que ela compreender as variáveis do jogo. E ela só vai conseguir compreender isso jogando. Então, a pedagogia interacionista, ela prega que as crianças ou os atletas devam aprender a praticar a modalidade esportiva, aperfeiçoar as habilidades motivas jogando. Então, toda a metodologia passa por jogos. Então, não tem aquela aula ou aquele treinamento que só vai se desenvolver fundamentos específicos. Não, ela vai ser desenvolvida a partir do jogo. Outro aspecto importante é a adaptação de regras, espaços físicos e número de jogadores. Então, com 2 intuitos. Primeiro, diminuir o número de jogadores, adaptar as regras, é uma forma que os iniciantes possam participar mais efetivamente do jogo, sejam mais próximos um do outro para poder desenvolver as habilidades. Mas, ao mesmo tempo, alternar as habilidades do jogo, alternar o espaço físico do jogo, também é uma forma de aumentar o nível de dificuldade dentro das propostas de desenvolvimento das habilidades motoras e habilidades táticas. Então, se tem esses 2 objetivos, na hora que eu adapto um jogo, eu crio um pequeno jogo, um grande jogo, um jogo adaptado, o objetivo não é só desenvolver as habilidades básicas do iniciante, mas também aumentar o nível de dificuldade dos níveis de aprendizagem e desacomodar o processo de aprendizagem de quem está construindo uma aprendizagem esportiva. Ao mesmo tempo, essa metodologia ela prega a problematização, em que o professor não seja o centro de todo o processo de aprendizagem. Quando o professor, numa aprendizagem assim, faz isso, faz aquilo, faz desse jeito, faz daquele, então se procura, dentro desses jogos, fazer com que as crianças, os atletas possam desenvolver percepções e ações coletivas para poder vencer esses desafios. Muito semelhante ao que é feito nos jogos cooperativos, onde as crianças podem criar estratégias juntos, fazer troca de pontos de vistas, poder testar estratégias, o que deu certo, o que não deu certo, que é uma forma também de desenvolver o processo de reflexão e trabalho em equipe. E por último, valorizar o que a criança sabe. Então, não só acreditar que o professor sabe tudo, que a criança chega na escola esportiva ou atleta num clube e que só o professor sabe tudo. Não. Poder aproveitar o conhecimento prévio que a criança ou o atleta traz para o processo de desenvolvimento das suas habilidades também se faz fundamental. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Quem puder dar um like, eu agradeço. E espero que o vídeo de hoje possa ter contribuído principalmente para os professores, para os educadores, para quem trabalha diretamente no esporte infantil, para poder ou perceber esses acontecimentos fundamentais do processo de aprendizagem e, quem sabe, até investigar cientificamente mais essas informações. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.